toda a estrutura da feira é feita por nós. Isso é diferente de uma feira comum que você paga uma taxa e que no dia você vai lá e coloca a sua banca e expõe. Meu nome é Ana Luzia, faço doutorado e também tenho um trabalho como educadora popular, com economia solidária. A economia solidária, na América Latina, ela é um movimento popular que meio que se constituiu a partir dos anos 2000. E daí a economia solidária ela junta várias lutas de vários trabalhadores em diferentes campos. Então, você tem desde as lutas das empresas recuperadas no Brasil nos anos 90, né, a crise econômica no Brasil. E durante todo esse período, né, até hoje, também foram incorporando outras pautas. Então, por exemplo, essa economia popular das comunidades tradicionais, a economia feminista, que vai trazer a questão do cuidado, né, do trabalho, todo o trabalho que envolve cuidar das pessoas, cuidar dos lugares. Então, a economia solidária vai acabar juntando toda essa economia popular, na verdade, mas com uma finalidade política, de transformação social, né? Meu nome é Júlia, sou gestora de projetos. Eu faço parte do coletivo da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres do Butantã desde 2019. Essa feira, ela é gerida e organizada a partir de um pequeno grupo de mulheres que são a coordenação da feira. Um dos princípios da feira é produzir esse fortalecimento, é até mostrar para o mundo que a gente pode fazer uma feira com a potência, com os conhecimentos das mulheres. Uma das bases da autogestão, e aí acho que o exemplo da feira é um exemplo bacana, por exemplo, não separar o trabalho de tudo que é preciso para esse trabalho acontecer. Então a feira, por exemplo, a feira precisa de barraca, a feira precisa de mesa, tudo isso é um patrimônio coletivo, não tem um dono disso, né? Não tem essa divisão entre quem pensa o trabalho e quem faz. Meu nome é Ariadne Jacó, tenho uma marca autônoma, sou formada em moda, sou doula, mãe. A autogestão da feira agroecológica, ela tem a parte da produção, né? Mas é tudo trabalhado principalmente através do coletivo, né? Tudo muito esclarecido, tudo muito transparente, tudo muito limpo. Então, não fica somente para as produtoras, mas o coletivo, as expositoras, quem faz parte ali, né, das feiras, de fato, estão juntas aí na autogestão do coletivo agroecológico. Meu nome é Daniele Silveira, na Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres eu sou artesã. A minha profissão, a formação, eu sou jornalista também. E um ponto importante de fazer parte dessa construção coletiva é que a gente tem reuniões deliberativas e nossas vozes são ouvidas, né, num espaço que a gente vai estar depois ali fazendo essa comercialização. Então, do que faz sentido para a gente coletivamente, tanto da venda quanto de princípios, né? No Brasil teve uma série de políticas que durou de 2003 a 2016. Se constituiu, por exemplo, uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que tinha política pública de fomento aos grupos, de acesso a crédito, porque são grupos que não têm grana, então, que precisam que não tem grana e que tem muita dificuldade de ter um crédito, e quando tem um crédito, é um crédito que é muito desfavorável, digamos assim. A gente não tem uma lei geral da economia solidária, ela está no Congresso, mas a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, e em vários municípios, em outros estados, leis que regulamentam a economia solidária, regulamentam a política pública para isso, fundo público, fomento, espaço. Atualmente a feira tem cerca de 40 empreendimentos nela, e isso vai desde microempreendedoras individuais que estão ali, pequenas artesãs, lutando para consolidar o seu pequeno empreendimento, e a gente também tem grandes coletivos e até organizações maiores. A gente tem a presença até do MST dentro da nossa feira. A feira hoje, ela gira em torno uma média de R$25 mil por edição da feira. A feira acontece mensalmente, e aí a gente não funciona com caixa único, né? A gente tem os caixas individuais, mas a gente sempre contabiliza o valor de vendas no final da feira, e vai mais ou menos em torno desse valor de R$25 mil. Quando a gente está falando de economia solidária, a gente está falando de
de um movimento que é contra a maré, né? A gente está falando de algo que está na contramão do capitalismo. Então, para isso acontecer, a gente precisa ter muita rede. Então, articula e busca conhecer outros coletivos, outros grupos, redes, fóruns que já trabalham com isso e que podem transmitir os seus conhecimentos, né? A gente se vê sozinha tendo que dar conta de muitas funções, né? A parte financeira, de gestão do empreendimento, a parte de comunicação. Então eu acho que esse trabalho em rede, ele fortalece muito. Então quando a gente vai ali conversando e criando novas possibilidades, isso vai também dando um fôlego novo para a gente continuar e se fortalecer mesmo. Para saber por onde começa, precisa organizar primeiro quais são os princípios e os objetivos. Então você precisa saber para onde você quer ir e por quê. E aí quando você sabe isso, aí você vai atrás de quem vai fazer com você, aonde você vai fazer, de que forma você vai se organizar. Então vai ser num espaço público, vai ser num espaço privado, vai ser só com mulheres ou não vai ser misto. Tem muitas respostas que você vai dando, mas tudo para atingir esses objetivos a partir dos princípios que você ou o grupo de pessoas que está interessado em organizar essa feira fez. Ter lugares seguros que empoderam, onde uma segura a mão da outra ali, é muito importante para o nosso crescimento profissional, psicológico, e tem todo esse acolhimento aí das manas do coletivo, então tem toda a sua importância.